Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo. Vamos lá. Olha, a palavra de Deus nos apresenta o Senhor Jesus de mãos estendidas e pronto a abençoar. Então vamos lá. Quando contemplamos essa natureza tão linda, não é? Tão maravilhosa, tão bela, tão colorida, tão diversificada, coisa tremenda. Pois é, e saber que tudo foi criado pela palavra de Deus. Mas como é isso? Se quisermos saber a história da humanidade segundo o coração de Deus, está na Bíblia. Na Bíblia Sagrada encontramos toda a direção de Deus para a nossa vida no dia a dia. Vamos lá. Deus é um Pai maravilhoso. Ele quer cuidar muito bem de seus filhos. Mas nós precisamos ouvi-lo. Isso mesmo, abrir o coração e ouvir o que ele tem a nos dizer. Bem, como sempre, nós iniciamos o nosso programa com uma oração de agradecimento a Deus. É importantíssimo o reconhecimento, não é? E a gratidão, queridos. É tão importante. Cá entre nós, há pessoas que são tão ingratas, mas ingratas mesmo, não é? Que nunca reconhecem nada. Por mais que sejam favorecidas, por mais que se faça por elas, mas, enfim, cada um dê contas aí a Deus. Mas vamos iniciar o programa Graça sobre Graça. Vai ao ar aqui pela Rádio Metropolitana do Rio, de segunda a sexta, das 22 às 23 horas. Então, e pelas redes sociais, e aí cada um no seu momento, e esse é o nosso momento de entrar na presença de Deus com ações de graças. Vamos agradecer. Senhor nosso Deus, Santo Espírito de Deus, Pai Celestial, reconhecemos o Senhor, o Deus da criação, o Deus que se apresenta a nós nas Escrituras Sagradas, mas que nos apresenta a sua obra. Sim, a tua obra, Senhor, tão gloriosa, tão maravilhosa, tão diversificada, tão linda. Senhor, nós agradecemos sim. Pai, damos graças pelo teu mover. Damos graças pelo nosso dia a dia debaixo dos teus olhos, porque assim cremos. Como está escrito. Sim, nosso Deus. Os olhos do Senhor percorrem a terra e o Senhor examina o coração. Pai, mas a todos quantos receberam a Jesus, o Senhor diz que deu o direito de serem chamados filhos. Senhor, nós agradecemos. Abençoa teus filhos sobre a face da terra. Neste momento entramos para dizer, Senhor, nós reconhecemos que desde o ar que respiramos, tudo de bom que temos recebido, tudo vem das tuas mãos. Veio e vem do Senhor que criou os céus, a terra, este imenso universo. Pai, damos graças sim pelos teus cuidados, pelo teu zelo, pela tua bênção. Nós agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Você está ouvindo o programa Graça sobre Graça, com a pastora Gorete Moura. Por que pessoas de uma mesma família, o coração ficou contrário um para o outro, e repentinamente aquela comunhão acaba, se quebra, como se uma muralha se levantasse entre eles e não pudessem mais olhar um para o outro? Será que existem barreiras espirituais? Bem, queridos, pelo que a Bíblia nos apresenta, muitos levantam barreiras no seu próprio coração. Fecham o coração e não querem mais. A Bíblia diz que a saúde do coração é a saúde da própria carne.
Um coração machucado é perigoso. Há quem diga, mas eu não tenho culpa, fui eu que fui ferido, aconteceu comigo. Queridos, Satanás é um espírito que não dorme, não cochila, não se cansa, não tem um corpo para cansar, para alimentar. E trabalha muitas vezes, atua de forma tão sorrateira, tão sutil, que não se percebe a atuação. Um momento de ânimos acirrados, uma palavra forte e violenta que veio na cabeça e já estava na língua, como há pessoas que dizem, mas na ponta da língua já está lá, né, o mal. E então o Senhor Deus, Ele nos abre e fala sobre as questões do coração. Se um coração, o coração que a Bíblia fala, que o Senhor Deus fala, é o espírito humano. Não é o órgão que bombeia o sangue. Para a ciência, sim, esse é o coração. Só esse é o coração. Mas o coração é o lugar dos sentimentos. O coração humano que a Bíblia Sagrada apresenta. Eu me lembro quando a mãe do Jacó e do Esaú mandou que ele tomasse o lugar do seu irmão Jacó, tomasse o lugar de Esaú e fosse receber a bênção do seu pai. E aquela bênção era destinada única e exclusivamente aquela bênção ao filho primogênito. E então, quando Esaú soube que o seu irmão havia recebido a bênção no seu lugar, olha, a princípio o desespero tomou conta dele, mas logo a seguir foi um ódio. O ódio foi tão grande, tão grande, tão grande, que ele propôs dentro de si mesmo que ele não descansaria enquanto não matasse o seu irmão. E há pessoas que matam pessoas dentro do coração. Muita gente acha que homicida é só aquele que acabou com o corpo. É terrível demais. Mas tem gente que no próprio coração mata o outro. Ou seja, está morto. E muitos dizem isso rasgadamente. Fulano está morto para mim. Quer dizer, está morto dentro daquele coração. Mas se o morto está dentro do coração, olha o perigo. Porque o coração está enraivecido, porque está machucado, porque está revoltado, seja lá qual for o sentimento que não provenha de Deus. Porque de Deus vem a paz, de Deus vem o amor, de Deus vem... Vamos lá, o ser humano tem a capacidade de criar uma esperança, coisas boas, mas o perigo. Olha, foi uma batalha, porque a mãe entrou em desespero depois, né, do caso. E o pai mandou que o filho fosse para longe, para a casa de um tio, para fugir da fúria do irmão. Esse caso está na Bíblia. Por que eu estou falando isso? Porque chegam a nós casos semelhantes. Não pela bênção da primogenitura, é óbvio que era uma bênção dada no Antigo Testamento. E os pais que crerem em Jesus de verdade têm bênçãos para todos os filhos. Para todos os filhos tem bênçãos. Pai e mãe têm muita bênção a dar se estão debaixo do poder de Deus. Se estão debaixo da unção do Espírito Santo. Se tem Jesus no coração, se tem paz. Não é? Porque muitos pais lançam pragas sobre seus filhos, amaldiçoam à vontade, praguejam e não sabem que um dia vão colher aquilo. Pode demorar. Olha, normalmente, esse tipo de semeadura até demora, normalmente. Mas, de repente, lá na frente, porque não houve o entendimento, porque não houve o arrependimento, porque não houve a revogação disso, vamos dizer, pela fé. Então virão os sofrimentos. Queridos, a palavra de Deus diz que não deve sair da nossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma. Isso está na epístola de Paulo aos Efésios. Aí ele diz aqui no capítulo 4,
Diz assim, no versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Se a pessoa ouve a palavra de alguém, se ouve alguém falar, por que não essa pessoa que fala e as pessoas ouvem, por que não edificar essas vidas? Mas às vezes o que fala com alguém é ouvido por terceiros. E de repente pode atingir. Então a grande realidade é que numa família, a maldição pode atingir quem está à volta pela irresponsabilidade da boca, pelo que está no coração. Uma mulher lamentando a condição de vida com o marido e o filho ali ouvindo. Cá entre nós, o que essa criança tem a ver com isso? Vai criar uma ferida no coração de uma criança. Vai gerar uma amargura no coração da criança, compaixão da mãe, mas de repente uma raiva do pai. Por que semear isso? Queridos, há pessoas que não param para refletir e semeiam demais. É um empregado contaminando o outro contra o patrão. Por que envolver terceiros nas suas próprias questões? Nos seus problemas. Então, a questão do coração é muito séria. Por isso, Jesus diz que só os limpos de coração, os puros, verão a Deus. Não que fosse necessariamente alguma coisa suja, tá? Mas uma mágoa, uma amargura. Por que isso se sabe que contamina? Alguém diz, mas é muito difícil, porque foi violento demais, foi sofrido demais. Tudo bem, queridos, mas não foi, passou. Você venceu. Você já está em outra estação muito à frente, já foi. Aquele mal nunca mais vai te atingir, já foi, já passou. Sofrimentos de infância não podem ser arrastados, aí são arrastados pela adolescência, pela juventude, na idade madura. Isso não vai dar coisa boa. É necessário dar ouvidos à palavra de Deus. Então o melhor caminho é esse. Ouviu a palavra de Deus, entendeu? Limpa logo o coração. Porque do contrário vai cair nessa situação de fala, murmura, reclama e conta, e chora, e sofre. Olha o clima, olha a atmosfera. Olhe bem a atmosfera. Então, queridos, vamos a essa realidade. O coração é o espírito humano. É o lugar da habitação de Deus. Quando alguém recebe Jesus, ouvindo a palavra de Deus, o conselho de Deus é esse: põe as minhas palavras lá dentro do teu coração, lá no meio do teu coração. Lá dentro, bem lá dentro. Vamos colocar lá dentro e levar aquilo a sério. Porque é para o nosso bem. É para o nosso bem, queridos. Então, o Espírito Santo diz que o coração, eu vou agora lá em Provérbios. Aqui em Provérbios, no capítulo 17, tem uma parte falando sobre isso muito interessante. E Deus, ele coloca aqui alguns tipos de sentimentos. Ele coloca aqui, ó, nós lemos isso alguns dias atrás e cabe aqui agora. O coração alegre serve de bom remédio. O coração alegre serve de bom remédio. Mas o espírito abatido, lá caído, lá embaixo. Caído, angustiado, sem forças. Muito abatido, muito triste.
Então, mas o espírito abatido virá secar os ossos. Olha para isso. O coração alegre, serve de bom remédio, remédio bom. O coração alegre serve de bom remédio. Quer dizer que o coração lá por dentro vai jorrar esse bom remédio. É isso que Deus está falando. Mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Eu li aqui em Provérbios, capítulo 17, versículo 22. Então veja o que é o coração. Veja o que é o coração. O coração alegre serve de bom remédio. Mas o espírito abatido, o coração e o espírito são a mesma coisa. Deus só está mostrando que o coração é o espírito humano. É a nossa verdadeira pessoa. Então, quando alguém te fere e você guarda aquilo, você se feriu todo. O corpo vai sofrer consequências disso. Porque um espírito abatido, imagina uma pessoa com depressão, amargura profunda, lá embaixo, não tem forças, não tem alegria, não tem força para trabalhar, não tem ânimo para vencer, não faz planos, não tem projetos, dissolve tudo. Literalmente naufraga. Deus não quer isso para a vida de ninguém. Queridos, vamos à palavra de Deus. Vamos à outra parte do programa e voltamos ainda. Temos muita coisa boa aqui a compartilhar, amém? E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. O entendimento da palavra de Deus fará de você um vencedor. Escola Bíblica, às quartas, 7, 14 e às 19 horas, com a pastora Gorete Moura. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, número 1120, Irajá. Muito bem, nós estamos falando, das coisas do coração, das coisas do coração. Por quê? Porque vai mexer com toda a vida. Estrutura ou fragilidade. Fraqueza. E aí é o risco, o perigo do desmoronamento. Porque Jesus diz que aquele que escuta as palavras dele e põe em prática é como quem constrói uma casa sobre rocha. Mas escuta e não dá atenção, é a fragilidade, é o perigo, porque quando vierem os ventos fortes, a casa não aguenta, ela não fica de pé. Então o coração ele mexe com todas as áreas da vida. O coração, como nós estávamos contemplando no livro de Provérbios. Então, quando o coração está alegre, você tem vontade de viver, você tem vontade de vencer, você tem forças, você luta, não é? Isso mesmo, luta, guerreia, não retrocede. Mas quando o coração está ferido, quando a alma está machucada, é um perigo. Se por dentro está mal, não tem como estar bem. Na aparência, tem como avançar, tudo isso tem que ser visto. Queridos, vamos atentar para isso. A palavra de Deus nos ensina como devemos viver, como devemos agir. Para o nosso bem, para o nosso bem. Deus quer que os seus filhos o escutem para que ele possa atuar, para que ele possa agir. Muito bem, queridos. Então, queridos, as questões, os problemas da alma, do espírito humano, que é o coração de que a Bíblia fala, o Senhor Deus fala, elas mexem com toda a estrutura de vida, sem dúvida nenhuma. E olha, há pessoas que ficam remoendo coisas ali dia após dia, remoendo aquele fato, aquele acontecimento. E isso, queridos, é muito perigoso.
A falta do perdão, a pessoa que remói a revolta, a raiva, ou a amargura mesmo, o coração muito amargurado. Essa pessoa está se fechando, essa pessoa está até impedindo as bênçãos de Deus na sua vida. Nós temos que atentar para isso. Por isso nós vamos agora orar. Coloque diante de Deus. Procure liberar o seu coração e liberar essa pessoa, ou pessoas, eu não sei. Procura liberar, tira de dentro de você todas essas coisas que têm perturbado. Vamos falar com Deus. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Momento da oração. Querido Deus, Pai Celestial, sabemos pela Tua palavra, Senhor, do mover do Teu Santo Espírito sobre a terra, para ajudar aqueles que escutam o que o Senhor diz. Sim, pela palavra do Senhor. Como o Senhor diz, filho, me dá teu coração e deleitem-se os teus olhos nos meus caminhos. Pai, para que cada um entre agora no caminho do perdão, sincero, real, é necessária a tua ajuda. Ah, Senhor, só o Senhor sabe a intensidade dessa dor. Só o Senhor sabe a profundidade com que essas raízes, Senhor, se prenderam, trazendo dores, amarguras, tristezas profundas. Eu não sei, mas o Senhor sabe. Pai, a destruição de uma família, a divisão, a separação, a perda, uma perda. Senhor, só o teu Espírito. O Senhor é consolador, o Senhor é confortador. E sabemos e cremos, Senhor, que o teu Espírito Santo opera despedaçando, quebrando essas cadeias. Pai, derrama do teu poder alguém que estava se tornando prisioneiro ou prisioneira da depressão. Senhor, enche esse coração. Porque o Senhor amou o mundo, entregou a vida de Jesus. Como está escrito. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Senhor, ajuda agora. Ajuda a tirar desse coração essas raízes. Que o teu Espírito Santo console e conforte, encha de paz. Senhor, o teu Espírito Santo opera e na ação do Senhor a cura. O Senhor dá saúde. Sim, o Senhor dá a saúde. Então, Pai, nós pedimos que o teu poder seja derramado. Toca agora, Senhor. Toca agora, Jesus, no espírito, na alma, na própria carne. Arrancando essas dores de coluna, essas dores de cabeça. Senhor, a enxaqueca, uma enxaqueca intermitente, mas que há anos tem perturbado, causado tanto sofrimento. Toca agora, Jesus. E eu estou orando por alguém. E, Senhor, alguém que teve o seu nome entregue, Senhor, a espíritos malignos que vieram para destruir essa vida. Jesus, opera agora. Esse mal que veio para pôr essa vida, esse amigo, essa pessoa, Jesus, numa cadeira de rodas. Jesus, o teu poder destrói toda a força do mal. Seja toda a força do mal quebrada, despedaçada, destruída, arrancada, em nome de Jesus. E não volte mais. Pai, nós cremos e agradecemos em teu nome, o nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, queridos, chegamos ao final deste programa e estamos falando das coisas do coração. O nosso tema é o perdão. É específico. Limpar o coração e liberar quem precisa ser liberado, para que a sua vida avance, para que a sua vida ande. Queridos, a vida de muita gente anda para trás, não é por acaso. Claro que não só as questões do coração, são
alguns fatores e a Bíblia Sagrada mostra. Olha, quando nós nos colocamos diante de Jesus vivo e ressurreto, da palavra de Deus, nós estamos nos colocando diante do espelho do céu que nos mostra a verdade. Quando nós começamos a ouvir a palavra de Deus, com o coração aberto, nós contemplamos coisas que antes não enxergávamos. Às vezes a pessoa acha que está certíssimo em guardar coisas. Não está não, queridos. Limpa o coração e Deus te abençoe. Deus te abençoará poderosamente. Meu abraço, muita paz no teu coração, na tua vida e até o nosso próximo encontro. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.